Olá, concurseiros! Eu sou Alessandra de Saldanha da Gama e faço parte da equipe de professores do Concurseiro da Saúde. Vamos estudar a Lei 8.142/90, que juntamente com a Lei 8080 formam a Lei Orgânica da Saúde e são assuntos amplamente abordados em concursos públicos e que normalmente geram dúvidas aos candidatos. Para facilitar a aprendizagem, dividimos o estudo da Lei 8.142 em duas videoaulas. Nessa primeira videoaula, estudaremos o artigo 1º e parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5, que se referem às conferências e conselhos de saúde, ou seja, a participação da comunidade no SUS. Para cada artigo ou tópico importante, inserimos questões de provas com o objetivo de ajudá-lo a compreender e fixar os conteúdos estudados. Vendo e revendo este material e resolvendo questões de provas anteriores, temos certeza que você compreenderá esta legislação e estará apto a realizar uma boa prova. Este é o nosso objetivo. Aproveito para desejar muito sucesso e saúde. Vamos iniciar. Farei uma breve introdução da Lei 8.142. Para aprofundamento no assunto, assista a nossa videoaula sobre a Constituição Federal, seção Saúde. Baseado nos artigos constantes na Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde foi criado em 1990 por meio da Lei 8080. Na época, o presidente da República era o Fernando Collor de Mello, que vetou alguns artigos da Lei 8080. Os artigos vetados eram referentes justamente à participação social e à transferência de recursos entre os governos. Mas por forte pressão social, os vetos foram derrubados e então foi criada a Lei 8.142/90, dispondo sobre estes artigos, complementando a Lei 8080 e criando as chamadas Leis Orgânicas da Saúde. São estas leis, a 8080 e a 8142, que ditam como deve funcionar o Sistema Único de Saúde no Brasil. Vejamos a que se dispõe a Lei 8.142. Muitas questões de provas perguntam sobre o preâmbulo dessa lei, ou seja, do que trata a Lei 8.142. Portanto, vamos lê-lo com cuidado. A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Portanto, candidato, preste atenção a esse preâmbulo. O que é importante ser compreendido aqui é que a Lei 8.142 dispõe sobre a participação social no SUS e sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde. Vejamos uma questão de prova referente a esse assunto. Essa prova foi aplicada para o cargo de enfermeiro no ano de 2011 pela Prefeitura de Grandes Rios, Paraná, organizadora Exatos. Pergunta-nos a questão: sobre a Lei 8.142, podemos afirmar, dispõe sobre as diretrizes do SUS? Acabamos de verificar, lá no início da lei, que a Lei 8.142 dispõe sobre a participação social no SUS e as transferências financeiras de recursos na área da saúde. Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Essa alternativa é exatamente o que está disposto no preâmbulo da lei. Portanto, já achamos a assertiva correta, que é a letra B. Mas vejamos o erro nas demais assertivas. Alternativa C dispõe sobre as ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Não é a Lei 8.142 que dispõe sobre as ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Portanto, assertiva incorreta. Letra D dispõe sobre os objetivos do SUS e a participação popular. Cuidado, candidato. A Lei 8.142 dispõe sim sobre a participação popular. Uma informação importante: participação popular é sinônimo de participação da comunidade. Porém, a Lei 8.142 não dispõe sobre os objetivos do SUS. Estes estão dispostos na Lei 8080. Portanto, a nossa assertiva correta é a letra B. Vejamos agora o artigo 1º da Lei 8.142. Muita atenção, candidato, a esse artigo, pois esse assunto é extremamente cobrado em concursos públicos. Vejamos,
O Sistema Único de Saúde, SUS, de que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Atenção, candidato, vejamos os tópicos importantes desse artigo. O Sistema Único de Saúde vai contar, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Quando o artigo diz que cada instância contará com as conferências e conselhos de saúde, ele quer dizer que elas acontecerão tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual e também na esfera federal. Vejamos uma questão de prova referente a esse assunto, uma pegadinha de concurso. Com base em seus conhecimentos sobre a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, marque verdadeiro ou falso para as questões abaixo. Número 1. O Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará apenas na esfera federal, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com duas instâncias colegiadas, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Acabamos de verificar, no artigo 1º da lei, que não só na esfera federal haverá as instâncias colegiadas, e sim em cada esfera de governo. Portanto, candidato, atenção, isso é uma pegadinha de concurso público. Olá, concurseiros, eu sou Alessandra de Saldanha da Gama e faço parte da equipe de professores do Concurseiro da Saúde. Vamos estudar a Lei 8.142/90, que juntamente com a Lei 8080 formam a Lei Orgânica da Saúde e são assuntos amplamente abordados em concursos públicos e que normalmente geram dúvidas aos candidatos. Para facilitar a aprendizagem, dividimos o estudo da Lei 8.142 em duas videoaulas. Nessa primeira videoaula, estudaremos o artigo 1º e parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5, que se referem às conferências e conselhos de saúde, ou seja, a participação da comunidade no SUS. Para cada artigo ou tópico importante, inserimos questões de provas com o objetivo de ajudá-lo a compreender e fixar os conteúdos estudados. Vendo e revendo este material e resolvendo questões de provas anteriores, temos certeza que você compreenderá esta legislação e estará apto a realizar uma boa prova. Este é o nosso objetivo. Aproveito para desejar muito sucesso e saúde. Vamos iniciar. Farei uma breve introdução da Lei 8.142. Para aprofundamento no assunto, assista a nossa videoaula sobre a Constituição Federal, seção Saúde. Baseado nos artigos constantes na Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde foi criado em 1990 por meio da Lei 8080. Na época, o presidente da República era o Fernando Collor de Mello, que vetou alguns artigos da Lei 8080. Os artigos vetados eram referentes justamente à participação social e à transferência de recursos entre os governos. Mas por forte pressão social, os vetos foram derrubados e então foi criada a Lei 8.142/90, dispondo sobre estes artigos, complementando a Lei 8080 e criando as chamadas Leis Orgânicas da Saúde. São estas leis, a 8080 e a 8142, que ditam como deve funcionar o sistema de vigilância epidemiológica e sanitária. Portanto, assertiva incorreta. Letra D. Dispõe sobre os objetivos do SUS e a participação popular. Cuidado, candidato. A Lei 8.142 dispõe sim sobre a participação popular. Uma informação importante: participação popular é sinônimo de participação da comunidade. Porém, a Lei 8.142 não dispõe sobre os objetivos do SUS. Estes estão dispostos na Lei 8080. Portanto, a nossa assertiva correta é a letra B. Vejamos agora o artigo 1º da Lei 8.142. Muita atenção, candidato, a esse artigo, pois esse assunto é extremamente cobrado em concursos públicos. Vejamos. O Sistema Único de Saúde, SUS, de que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, Prefeitura de Grandes Rios, Paraná,
organizadora Exatos. Pergunta-nos a questão: sobre a Lei 8.142, podemos afirmar, dispõe sobre as diretrizes do SUS? Acabamos de verificar, lá no início da lei, que a Lei 8.142 dispõe sobre a participação social no SUS e as transferências financeiras de recursos na área da saúde. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Essa alternativa é exatamente o que está disposto no preâmbulo da lei. Portanto, já achamos a assertiva correta, que é a letra B, mas vejamos o erro nas demais assertivas. Alternativa C dispõe sobre as ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Não é a Lei 8.142 que dispõe sobre as ações de Sistema Único de Saúde no Brasil. Vejamos a que se dispõe a Lei 8.142. Muitas questões de provas perguntam sobre o preâmbulo dessa lei, ou seja, do que trata a Lei 8.142. Portanto, vamos lê-lo com cuidado. A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Portanto, candidato, preste atenção a esse preâmbulo. O que é importante ser compreendido aqui é que a Lei 8.142 dispõe sobre a participação social no SUS e sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde. Vejamos uma questão de prova referente a esse assunto. Essa prova foi aplicada para o cargo de enfermeiro no ano de 2011 pela Prefeitura